Boa noite, irmãos. É um grande prazer para mim estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los então a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus nos abençoe através da leitura e da exposição. Um comentarista do livro de Hebreus sugeriu uma analogia muito interessante entre o livro de Hebreus e aquela passagem que está registrada nos Evangelhos, capítulo 17, por exemplo, de Mateus, aquela passagem da transfiguração, quando o Senhor Jesus toma alguns dos seus discípulos e sobe com eles para o monte. Jesus é transfigurado diante deles. Também aparecem Moisés e Elias, e eles são transfigurados. Pedro, sem saber o que dizer a certa altura, como sempre, sugere, estava tão bom, ele sugere então, vamos fazer o seguinte, façamos 3 tendas, uma será para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. De repente, vem a voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Moisés e Elias desaparecem, somente Jesus fica. Ele ficou sozinho. Essa carta, que nós de fato nem sabemos quem escreveu, tem um argumento interessante. O argumento dele é mostrar Jesus como sendo aquele que é superior a todos os outros que vieram antes dele. É interessante que nessa passagem que eu acabei de citar, do Monte da Transfiguração, lá estão Moisés e Elias. Moisés, o grande representante da lei; Elias, o grande representante dos profetas. Todos eles passaram, Jesus ficou sozinho. Capítulo após capítulo, o livro de Hebreus estabelece exatamente uma comparação. Desde esses primeiros versículos que eu acabei de ler para os irmãos, e os irmãos ouviram essa leitura, o seu argumento é mostrar a superioridade de Jesus em relação aos profetas, ou seja, na revelação, em relação aos anjos, a partir do versículo 4, 5 deste capítulo até o final do capítulo 2, ele é superior a Moisés no capítulo 3, superior a Josué no capítulo 4, superior a Arão no sumo sacerdócio, superior aos sacrifícios e à própria vida cristã, ou seja, a vida que nós temos agora
com Deus, ela é superior em alguns aspectos àquela daqueles que viveram no período da antiga dispensação. O propósito dessa carta é demonstrar a superioridade de Cristo e, por consequência, então, a própria superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. Por quê? Porque ele argumenta dessa maneira. O que estava ocorrendo com esses primeiros leitores? Primeiro, os leitores originais dessa carta são cristãos judeus. Pelo título nós já podemos perceber isso. Desde cedo, embora não está no original, na carta, o título aos Hebreus, mas desde cedo os pais da igreja relacionaram esta carta aos Hebreus, daí vem o título. Mas se você der uma olhada, e certamente todos aqui já lemos a carta aos Hebreus, você vai perceber que realmente é o livro do Novo Testamento que tem maiores afinidades com o Antigo Testamento. As pessoas, enfim, que receberam essa carta, nós podemos deduzir, eram pessoas que conheciam bem o Antigo Testamento. Há certas coisas, certos detalhes, certos textos, certas argumentações, certas expressões que somente alguém que tenha nascido entre o povo judeu, que conhecia bem o Antigo Testamento, a lei, os profetas, poderia compreender. Então eles eram cristãos judeus convertidos, pessoas judias convertidas ao cristianismo. Mas por uma leitura também, você pode perceber que esses cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo estavam vacilando na fé. Eles estavam perdendo a fé em Jesus Cristo, estavam desestimulados em relação à fé cristã. Muitos estavam apáticos em relação à fé cristã, perderam inclusive, segundo nos é dito no capítulo 10, verso 25, alguns até o estímulo de ir à igreja. Alguns estavam com dúvidas quanto ao próprio cristianismo. Qual é a razão desse estado? Primeiro, por causa do tempo decorrido entre a conversão deles e aquele momento específico em que eles estavam vivendo. O comentarista Simon Kistemaker, ele sugere que esse período em que eles tinham se convertido, em que eles abraçaram o cristianismo, até o momento em que ele escreveu essa carta, esse autor escreveu essa carta, devem ter passado entre 20 e 25 anos. O capítulo 5, verso 11 e verso 12 nos diz que ele já tem um tempo de conversão. E o grande espanto do autor é exatamente porque eles já poderiam estar ensinando outras pessoas, poderiam ser mestres, ensinar para as outras pessoas a palavra de Deus, mas eles de novo precisavam de receber os princípios elementares, o beabá da fé cristã. Segunda coisa que estava acontecendo, que nós podemos perceber pela leitura dessa carta, é que esses cristãos estavam sendo perseguidos. E impressionante, perseguidos por duas frentes. Primeiro, pelos próprios gentios. Vocês sabem que nesse período ser um cristão não era como hoje, pelo menos no nosso país. Naquele tempo, ser cristão significava ser perseguido em muitas circunstâncias. Ainda nesse período, uma perseguição em grande massa não havia acontecido, é verdade, mas aqui e acolá haviam perseguições. Segundo, eles eram perseguidos também pelos seus próprios patrícios. Eles eram judeus, viviam dentro de uma comunidade judaica, provavelmente na cidade de Roma, e eles eram perseguidos pelas pessoas de fora da comunidade, pelos gentios,
porque eles abraçaram o cristianismo, e eram também perseguidos pelos próprios judeus, porque eles tinham, em outras palavras, abandonado a fé dos próprios pais. Eles tinham abandonado a tradição deles, a tradição religiosa. Qual então é o remédio? Ou como esse escritor argumenta? Qual é a sua estratégia? O que fazer quando uma igreja, essa é a questão que é levantada, quando uma igreja está desanimada? O que fazer quando um crente está em uma crise de fé? Aqui está a resposta: é Cristo. Este é o argumento dessa epístola. O argumento da epístola é desenvolvido a fim de demonstrar a superioridade de Cristo sobre a antiga dispensação, e que o que aqueles cristãos judeus estavam tentados a fazer, voltar ao judaísmo, voltar à antiga fé. Muitos deles estavam sendo tentados, era apostasia. O autor é radical. Argumento após argumento expresso no corpo dessa carta leva-nos exatamente a perceber a singularidade de Cristo, e que voltar ao judaísmo era abandonar a Cristo Jesus. A superioridade do cristianismo, aqui nesse texto que nós lemos para os irmãos nessa noite, ela é vista em duas direções, de duas formas. Em primeiro lugar, quanto ao próprio conteúdo da revelação. Em segundo, quanto aos agentes da própria revelação. Então, essa primeira parte, veja quanto ao conteúdo da revelação. A revelação em Jesus Cristo é superior àquela que está no Antigo Testamento. Logo, o cristianismo é superior ao judaísmo. Voltar à antiga fé, como alguns estavam sendo tentados, era apostasia. Em que sentido a revelação em Cristo, então, é superior ou singular? Veja aí, em primeiro lugar, a revelação aos antigos, ela era fragmentada, mas em Cristo é definitiva. A primeira palavra na língua original é muitas vezes a palavra grega polímeros. A nossa tradução em português começa: havendo Deus outrora falado, depois é que muitas vezes, de muitas maneiras. A língua grega tem algumas particularidades muito interessantes. Por exemplo, muitas vezes não é tão importante a ordem de uma palavra dentro de uma frase. Na língua portuguesa nós temos sujeito, verbo, complemento. Essa ordem na língua grega não importa tanto, por causa das declinações. Mas quando um autor coloca uma palavra primeiro, é porque ele exatamente está querendo trazer ênfase sobre aquilo que ele está falando. Por isso as primeiras expressões são exatamente essas, para contrastar com a pessoa de Cristo. Muitas vezes a revelação no Antigo Testamento foi fragmentada. Eles receberam, depois receberam mais um pouquinho, depois receberam mais um pouco, e assim foi a revelação. Os teólogos chamam isso de revelação progressiva. Mas note agora com respeito a Cristo. Observe como definitivamente o autor diz isso. Nestes últimos dias, veja a expressão, nos falou. Também o verbo aqui está num tempo que na língua original significa algo que aconteceu uma única vez, definitivamente. É uma ação simples, definitiva. A história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo, porém não há progressão depois dele. Segundo lugar, a revelação aos antigos foi multiforme, mas em Cristo ela é pessoal. A segunda palavra usada no texto é de muitas maneiras. Pode significar
aqui essa expressão polítropos, tanto lugares diferentes em que a revelação foi dada. Alguns estavam em determinados locais do país, outros em outros lugares. Alguns estavam no norte, outros no sul, mas também de diversos modos. No passado, foram 1000 anos entre Moisés até o profeta Malaquias, mais ou menos. E em termos de período da história, desde Adão até o tempo de Malaquias, de muitas formas, Deus falou. Teofanias, revelações diretas, sonhos e visões aos profetas, muitas formas. Mas o texto diz que acerca do Novo Testamento, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, foi na pessoa de Cristo. Terceiro, a revelação aos antigos pertence ao passado, mas em Cristo ela é escatológica. Havendo Deus outrora, antigamente, mas veja a expressão bem no comecinho do verso 2, nestes últimos dias. Essa expressão, últimos dias, é uma expressão muito significativa no Novo Testamento. Ela não significa necessariamente os últimos momentos da história. Significa sim que é o tempo a partir da encarnação. Os rabinos, nos escritos antigos dos rabinos judeus, no período intertestamentário, no período interbíblico, usavam essa expressão para falar do tempo do Messias. E eles estavam certos. Os autores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, como esse autor, o autor da carta aos Hebreus, usa essa expressão para falar de uma nova era que Cristo inaugurou. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 11, ele diz: de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós estamos exatamente vivendo em uma nova era. A antiga era foi superada. Agora nós estamos nos últimos momentos da história. Isso significa que nenhum acontecimento absolutamente novo nós veremos, acontecerá. Deus criou o mundo, o Senhor Jesus Cristo veio, esse é o marco na história. Agora, quando Ele se manifestou em carne e osso, como o Filho de Deus encarnado, nós só aguardamos a sua bendita vinda, a sua segunda vinda. E veja, meus queridos, veja como Cristo, como o novo supera o antigo. A revelação também, em quarto lugar, aos antigos foi dada através de servos, mas nos últimos dias foi pelo Filho. Veja um contraste no texto entre aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E quando o nosso autor, esse autor, no verso 2, ele apresenta o Filho, contrastando com os profetas. Quando ele começa a falar a respeito do Filho, ele faz uma série de declarações. Verso 2, final do verso 2, também o verso 3, são 7 na verdade ao todo. São 7 declarações divididas em 2 partes. A primeira parte diz respeito à pessoa do Filho. A segunda parte tem relação com a obra do Filho. Veja, o que ele diz sobre a sua pessoa, a pessoa do Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Calvino, comentando belamente essa passagem, essa expressão, Cristo como herdeiro de todas as coisas, sugere que Cristo é herdeiro por causa da sua encarnação.
O que Ele fez por nossa salvação durante os dias de sua vida nos concedeu a herança. Uma pessoa está privada de todas as possessões, tanto no céu quanto na terra, se ela não está unida a Cristo Jesus. É a nossa união em Cristo Jesus que nos dá herança. Mas ele diz que Ele é o resplendor da glória. Essa palavra resplendor é a única vez usada em todo o Novo Testamento. E ela é muito interessante porque ela dá uma ideia de o sol emitindo os seus raios de luz. E quando o autor diz isso, ele está dizendo, olha, é como Deus, em toda a sua essência, com todo o seu poder, a sua deidade, Ele reflete sobre o seu Filho Jesus Cristo, e a sua luz, a luz do Filho é refletida sobre nós, de maneira que se o Filho não viesse ao mundo, nós não veríamos luz. Por isso que João capítulo 1, verso 5 diz que Ele é a luz que ilumina a todo mundo. Mas o texto continua dizendo sobre sua pessoa que Ele é expressão exata do seu ser. Duas palavras aqui que nos remetem mais uma vez à ideia de que esse de quem o autor está falando, o Filho, é na verdade o próprio Deus manifestado em carne. Primeira palavra, expressão na língua grega, caráter, significa uma representação que é uma reprodução exata. Era uma reprodução exata do original. E depois, a outra palavra, o seu ser, é hipostasis, que significa a própria substância, a própria essência de Deus. Em outras palavras, o texto numa frase de 3 ou 4 palavras, fala de uma maneira bela aquilo que na verdade a igreja, nos primeiros séculos, lutou com afinco, a defesa de que o Filho tem a mesma essência do Pai, de que aquele homem que andou no solo poeirento da Palestina, que pisou este chão, é o próprio Deus manifestado em carne. Ele é a expressão exata do seu ser. Ninguém jamais viu a Deus, de João capítulo 1, verso 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Veja agora algumas declarações sobre a sua obra. O texto diz, e aí mais uma vez uma divisão nós podemos fazer em relação à sua obra. Em primeiro lugar, em relação à sua obra no mundo. Diz o texto que Ele é o Criador do universo. Essa é uma doutrina que o Novo Testamento está cheio de referências, na verdade, à ideia de que o Filho é o Criador do mundo, ou através dele todas as coisas foram criadas. Mas diz ainda o texto que Ele não só é o Criador, mas Ele é o administrador do mundo, porque diz o texto que Ele sustenta todas as coisas. E literalmente a expressão, Ele carrega todas as coisas, não sobre suas costas, não em seus braços, mas o texto diz que pela palavra do seu poder, Ele mantém este mundo. Nós falamos de leis da natureza, e de fato, é assim mesmo, do ponto de vista da ciência. Está correto afirmar, mas segundo a Escritura, este mundo não se desintegra, não há o caos, todos os planetas e astros estão dentro dos seus caminhos, das suas órbitas, porque o Filho de Deus, por sua palavra, mantém todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Essa é a doutrina da providência divina, que entre outras coisas diz isto. Agora veja, por último, segunda a parte da sua obra é a obra da redenção. E aqui está algo que é mais maravilhoso do que a sua criação e providência. E na verdade é sobre isto que basicamente toda a argumentação desse autor se dará
até o final dessa carta. Ele diz que ele realizou a purificação dos pecados. O autor não se desculpa por apresentar o assunto mais importante sobre Cristo. Durante os seus 33 anos de vida, o Senhor Jesus Cristo obedeceu cada mandamento de Deus. Sofreu durante os 33 anos de vida, até na cruz. Não foi só na cruz que ele sofreu, mas durante os seus 33 anos de vida, ele obedeceu a Deus, obedeceu a lei de Deus que eu e você não cumprimos, não obedecemos. Sofreu aquilo que o seu povo de todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares, sofreria extensivamente no inferno. Ele intensivamente, durante esses 33 anos de vida, e mais particularmente na cruz do Calvário, ele sofreu por mim e por você. Ele realizou o perdão dos pecados. O perdão dos pecados obtido por sua morte na cruz foi o mais importante trabalho que ele realizou, mais importante do que a criação do mundo, a manutenção do mundo. O seu sacrifício pelos pecados trouxe maior bênção aos redimidos do que todas as outras obras realizadas. Essa frase, purificação, tendo realizado, tendo feito a purificação dos pecados, é a frase que resume toda a mensagem desta carta, desse autor. Qual, irmãos, o propósito deste maravilhoso ser, o Filho de Deus ter vindo ao mundo? Para qual propósito? Para ensinar a sabedoria celestial, para governar este mundo com santa retidão, para nos ensinar discursos bonitos, como por exemplo, aquele discurso maravilhoso do Sermão do Monte, entre Mateus capítulo 5 e capítulo 7, foi para isso, foi para fazer milagres, sinais, prodígios. Ele o fez de fato, mas esse foi o seu principal propósito? Não foi o principal propósito. O seu principal propósito foi morrer, vir a este mundo, viver uma vida obediente, obedecer todas as coisas e sofrer pelos nossos pecados, sofrer no nosso lugar. A sua morte é uma morte vicária, é uma morte substitutiva, é uma morte no nosso lugar. E ele diz, como ato final de sua obra, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esta é a linguagem que expressa a exaltação de Cristo. Aquele que desceu ao mais profundo abismo, subiu até as alturas da glória. Os nossos pecados, com isso, foram vencidos. A sua presença à destra de Deus garante exatamente essa vitória. A presente posse da glória do mediador é a prova conclusiva de que os meus pecados, os seus pecados, os pecados de todos aqueles que na verdade creram no Evangelho e creem no Evangelho, estão afastados de nós. Ele fez, enquanto estava aqui, a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso significa duas coisas. Estar assentado significa nas Escrituras um lugar de honra. Estar assentado. Ele assentou-se. Todos estavam em pé. Mas também significa descanso, significa que ele cessou de seu serviço e sofrimento, ele terminou a sua obra. Alguém disse de maneira interessante que nos sacrifícios do Antigo Testamento, no tabernáculo ou no templo, não havia para o sumo sacerdote um lugar para, uma cadeira, um trono para ele se assentar. Por quê? Porque dia após dia, ano após ano, ele tinha que voltar lá, ele não podia ficar lá dentro. Eles não podiam descansar,
porque eles não terminaram a obra deles. Somente Cristo, tendo completado a sua obra, o Filho de Deus, voltou para o Pai, está assentado, o sumo sacerdote, que realizou tudo que precisava ser realizado para a nossa salvação. Esse texto, meus irmãos, resume na verdade aquilo que nossos símbolos de fé falam da obra do nosso Redentor. Os 3 ofícios de Cristo, os famosos 3 ofícios de Cristo. Ele é profeta, sacerdote e rei. Em Cristo, todos estes ofícios foram cumpridos perfeitamente. Ele é profeta, através do qual Deus tem falado a sua palavra a todos nós, ao seu povo. Ele é o sacerdote que levou a cabo uma tarefa perfeita de purificação para os nossos pecados. Ele é o rei que se assentou entronizado em lugar de honra principal, e ele recebe glória e louvor. Qual é o propósito do autor em comparar, meus irmãos, essa revelação do Antigo Testamento com os seus agentes, os profetas, com a revelação no Novo Testamento? Qual é o propósito dele, na verdade? O que ele estava querendo mostrar para aquele povo, para essa igreja? Fica muito óbvio para nós. Ele queria mostrar exatamente que aqueles cristãos hebreus era um grande absurdo abandonar o cristianismo, voltar atrás, voltar ao judaísmo, porque eles estariam retrocedendo para as sombras. Eles tinham abraçado a Cristo Jesus, o próprio cristianismo, que é Cristo. E viverem naquele estado em que eles estavam vivendo, alguns até pensando em voltar à antiga fé, era a coisa mais absurda a fazer. Agora, o que esse texto significa para nós hoje? Quais são as aplicações dele para a nossa vida? Em primeiro lugar, guarde aí no seu coração algumas palavras que eu creio que esse texto tem a nos dizer agora, para nós hoje. Em primeiro lugar, irmãos, o Filho de Deus Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Já disseram os apóstolos lá em Atos capítulo 4. Vivemos, meus irmãos, em um tempo que, para sermos politicamente corretos, temos que afirmar um pluralismo religioso, dizer que todas as religiões são iguais, que tudo é a mesma coisa, todos os caminhos levam a Deus. Absolutamente. Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo é singular. Nestes tempos nossos, chamados de pós-modernos, falar isso parece um absurdo, mas é exatamente isso que o cristianismo afirma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele nunca disse que seria uma possibilidade. E alguém, para ser salvo, para ter o perdão dos seus pecados, para experimentar a graça de Deus e um sentido na vida, é preciso crer neste Evangelho. O cristianismo, em segundo lugar, possui uma única fonte de conhecimento. É a revelação que se completou em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Não as sensações, não as nossas experiências, não a razão, mas a revelação que foi registrada por inspiração do Espírito.
Devemos, meus irmãos, rejeitar novas revelações, qualquer outras revelações. O que Deus tinha de falar, já falou. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E Ele próprio inspirou aqueles que registrariam, interpretariam a sua vida. Nós temos as cartas no Novo Testamento. Deus nos fala hoje, Deus continua falando. O que esse texto está querendo dizer é exatamente isso. Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus continua falando. Mas agora Ele nos fala por sua palavra, está aqui. Não precisamos correr atrás da palavra de Deus, atrás de profetisas, de profetas, de gente que diz que fala em nome de Deus. A palavra está aqui. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Meus irmãos, que grande privilégio é o nosso, em terceiro lugar, que vivemos debaixo da nova aliança. Tem muita gente que olha alguns textos do Antigo Testamento, lá Moisés, e como Deus falava diretamente, teofanias, e pensam assim: puxa vida, aquilo que era bom, Deus falava diretamente. Pois a Bíblia nos diz, o Novo Testamento nos diz que nós vivemos num período que é superior ao que viveu o próprio Moisés. Aquilo era para algumas pessoas. Nós vivemos um tempo de privilégio. A revelação não é mais fragmentada, incompleta. Nós temos a revelação de Deus. Eles viviam nas sombras, entre símbolos e tipos. Nós temos o privilégio de viver à luz da realidade, da substância. Há uma mania hoje entre os evangélicos de quererem voltar às sombras. Já viram aí as práticas? Castiçal, menorás, arca da aliança, procissões dentro não sei de que, 7 voltas, 300 não sei quanto pastores, sabe, essas coisas erradas todas aí. Acabou. Acabou. Trazer isso para a prática cultica ou da nossa própria vida cristã é querer voltar às sombras, aos símbolos. Nós vivemos agora na nova aliança, na nova era. Cristo inaugurou, nele se completou. Aquilo era sombra. Temos nessa carta também, por último, irmãos, um modelo de renovação para a vida cristã. A sua fé está fraca, você está desanimado. Muitas igrejas têm oferecido entretenimento para animar as pessoas. A mocidade está desanimada, vamos inventar uns negócios aí, umas festas assim, o que essa turma gosta? Então vamos lá. Outros pegam o sujeito no final de semana e dão uma carga nele de misticismo, e ele sai até meio abobalhado, falando qualquer coisa por aí na segunda-feira. Tudo isso para animar as pessoas. Hebreus nos oferece o melhor modelo para o despertamento da fé. Sabe o quê? Cristo Jesus. Uma exposição. O que ele faz é submeter aqueles crentes desanimados, mostrar o que Cristo fez por eles, com profundidade. A obra de Cristo, como profeta, como sacerdote, como rei.
essas verdades revigoram a fé. Nós precisamos de doutrina de Cristo, nós precisamos de palavra de Deus, nós precisamos nos mergulhar, nos aprofundar, e a nossa fé será renovada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.